No vídeo de hoje eu vou falar sobre a psicanálise e a espiritualidade e a religião. O Freud, ele era ateu, ele não gostava que misturasse as coisas. Porém, ele estudou muito sobre mitologia, sobre filosofia, e ele pegou essas histórias mitológicas para comparar os relacionamentos, né? Então, a psicanálise ela não é focada na religião nem na espiritualidade, né? Ela quer conhecer o inconsciente da pessoa. Eu, como uma pessoa espiritualista, eu tô conseguindo identificar que a psicanálise ela pode ser usada, né, como uma ferramenta para observar também as religiões, né, e a espiritualidade também. Por exemplo, a religião cristã tem algumas coisas lá na Bíblia que fala sobre algumas coisas que o Freud observou no ser humano. Por exemplo, uma frase bem famosa do apóstolo Paulo, né? É assim: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que não quero persegue o meu caminho, né? Eu não sei se tá certo, tem até uma música aqui, uma música evangélica aí que tem essa frase. O que ele quis dizer com isso? E o que isso tem a ver com a psicanálise? A psicanálise é assim: o ser humano é dividido entre o querer o prazer e o desprazer. Então, o inconsciente ele quer uma coisa, o id ele quer uma coisa, o inconsciente ele quer uma coisa, mas o superego não deixa que esse desejo seja realizado por questão de um desprazer. Por exemplo, às vezes aquilo pode trazer um prazer, mas por causa das consequências que aquilo pode trazer, por aquilo não ser um ato que seja aceitável, que gere algum transtorno para a pessoa, então ela não faz aquilo. Ela não vai sentir aquele prazer. Então ela vai reprimir aquilo e aquilo vai ser uma angústia, um sofrimento para ela. Ou o ato da gente dizer coisas para as pessoas que a gente não queria ter dito. Fazer coisas para as pessoas que depois a gente se arrepende e não queria ter feito. A gente constrói uma imagem da gente e até apresenta essa imagem para os outros. Porém, dentro da gente existem outras pessoas, né? Existem os nossos desejos que até mesmo a gente não quer ou que a gente rejeita, né? O nosso inconsciente quer uma coisa e a gente recusa essa coisa que o inconsciente quer. A gente recusa porque o superego não deixa, né? E aí o que acontece? Quando a gente quer fazer uma coisa e acaba fazendo outra. Por isso que fala: o bem que eu quero, esse eu não faço, ou seja, aquilo que é bom, que eu gostaria de fazer para aquela outra pessoa, eu não consigo porque tem forças psíquicas dentro de mim, né? Eu não vou falar espiritualmente, forças psíquicas que me controlam para que eu não faça isso. Ou até mesmo mecanismos de defesa que não deixam que essa realidade que eu gostaria que acontecesse seja feita. Então eu acabo fazendo justamente o contrário daquilo que eu gostaria de fazer, porque o meu inconsciente ou a minha mente entendeu que aquilo é perigoso, né? Aquilo que é perigoso, a gente trata como ameaça
a gente acaba agindo de forma errada. Ou de forma errada não, de forma totalmente desproporcional, né? Existem coisas que eu não gosto na outra pessoa, porém existem coisas que eu gosto. Só que essas coisas que eu não gosto nessa pessoa pode ser maior. E aí o que é essas coisas que eu não gosto? Pode ser uma projeção, algo que eu transferi na outra pessoa, algo que é meu, eu trouxe para outra pessoa. Algo que é meu, eu tô colocando na outra pessoa. Por causa de um relacionamento com alguém, aquela pessoa tá me lembrando aquela atitude daquele relacionamento que eu tive no passado. Uma figura autoritária, por exemplo, um pai autoritário. Toda vez que eu ver uma figura autoritária, uma figura de autoridade, eu vou transferir aquele afeto meu que eu tive com aquela pessoa naquelas outras pessoas. Então, se eu lembrar o jeito daquela pessoa de olhar, o jeito dela falar, a forma como ela se porta, lembra essa pessoa autoritária que eu vivi com essa pessoa, então automaticamente eu vou ter um ranço, eu vou ter um repúdio daquela pessoa, então eu vou ficar em alerta com aquela pessoa. E toda vez que ela falar, eu vou interpretar como se ela estivesse me perseguindo, me fazendo mal. Então, muitas vezes, realmente a pessoa é autoritária mesmo e tá fazendo isso, ou talvez não. Às vezes aquela pessoa, ela só é séria, mas ela não vai repetir a mesma dinâmica que você viveu com aquela pessoa do passado. Então, a gente acaba agindo, até mesmo o cérebro da gente como mecanismo de defesa, ela acaba criando distorções na nossa mente que acaba prejudicando a gente, né? Por exemplo, você passou por situações ruins com algumas pessoas no passado. Vamos falar do bullying, de alguma coisa assim. E aí, de repente, você passa e vê algumas pessoas, ou depois de tudo isso, você passa, vai, por exemplo, numa área, num shopping, alguma coisa assim, e vê que tem pessoas rindo, falando alto. Aí, se você tiver algum tipo de trauma relacionado a isso, você pode interpretar, a sua mente pode interpretar como se aquelas pessoas tivessem direcionando aquela risada para você. Ou então, seu cérebro, a pessoa distorcer tudo aquilo ali e acabar agindo de uma forma combativa com aquela outra pessoa. Nesses dias eu vi um vídeo de uma mulher trabalhando no caixa do supermercado. Olha só, ela estava no caixa do supermercado esperando a moça passar uma compra. Isso foi, eu não sei se foi no Rio Grande do Sul ou se foi em Santa Catarina, nessa região ali, né? E aí, a mulher falou bem assim, olá, minha amiga, diga, minha amiga, ela falou assim, de um jeito assim, né? Diga, minha amiga, tudo bom com você? Boa tarde, ela foi educada, ela falou essa palavra, minha amiga. Passou essa palavra, minha amiga, para a pessoa que estava lá, falar bem assim, eu sou sua amiga, por acaso? Te dei alguma intimidade? Por que você está me chamando de amiga se eu não sou sua amiga? Que tipo de intimidade é essa? Então ela acabou tratando mal a mulher do caixa, porque essa moça chamou ela de minha amiga. Aí o que acontece? Ela começou a maltratar, começou a alterar o tom da voz dela, quase foi para cima para bater na mulher, mas alterou o tom dela e gritou e falou bem assim, eu quero ser atendida por outra pessoa porque eu não gostei dessa pessoa, achei ela abusada, muito desrespeitosa. Então a mulher fez o maior barraco. Aí quem olha assim, né? Eu não tô falando que essa
mulher tá certa da forma que ela agiu. Essa forma é ridícula, essa forma é totalmente desrespeitosa, porque a mulher quis ser gentil, quis ser educada com ela. Só que quando a pessoa é tomada pelas dores e pelos traumas dela, até mesmo se ela tiver uma estrutura psicótica, ela pode produzir uma distorção também. E, tipo, se ela tiver, por exemplo, uma esquizofrenia, ou até mesmo transtorno bipolar, pode gerar delírios, né? E delírios de percepções. Não necessariamente alucinações, mas de percepção. Ela é convencida de que aquilo é uma realidade, né? Então, o que que acontece? Essa pessoa, ela vai passar a enxergar aquela outra pessoa como uma ameaça. E essa palavra amiga foi o gatilho. E o que que eu percebi? Pode ser que no passado essa pessoa ela não teve pessoas boas como referência de amizade. Pode ter rolado muito bullying, pode ter rolado uma desconfiança nas pessoas. Porque quando a pessoa fala assim, eu não te dei intimidade para você falar que você é minha amiga, sendo que eu nem te conheço, significa que ela viveu e conviveu com pessoas frias e que ela teve que ficar o tempo todo alerta para que ela sobrevivesse no mundo. Só que quando a pessoa ela não se trata, ela vai carregar isso para a vida inteira. Então, toda vez que alguém fazer alguma coisa que ela não gosta ou que dá gatilho nela, ela vai reagir de forma desproporcional, com muita violência e mal educação. Mal educação significa a pessoa não se controlar. Então, eu, por exemplo, eu percebi que ela não gosta que uma pessoa que não tem intimidade chame ela de amiga, porque para ela isso é uma falsidade, ou seja, eu não estou aberta para conhecer novas pessoas. Eu não estou aberta para ser amiga de alguém. Eu desconfio das pessoas à minha volta, eu não gosto de pessoas. As pessoas elas fazem mal. Então é mais ou menos isso que o inconsciente dela tá tentando dizer. E ela sabe disso? Não sabe. Por quê? O problema tá no outro. A mulher do caixa é o problema, não ela. Então, a pessoa que ela faz isso, ela não enxerga que o problema é ela, que esse problema tem que ser tratado. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de confiar também nas pessoas, mas o que que acontece? Quando a pessoa me chama de amiga, pode me incomodar um pouquinho, mas eu tenho consciência de que aquela pessoa é a forma dela falar com as pessoas, é a forma dela ser educada, a forma dela ver e enxergar a vida. Por exemplo, tem pessoas que chamam você de querida, de meu anjo, meu amor. E eu lembro, né, que isso sempre me incomodou. Por quê? Porque eu tenho desconfiança nas pessoas. Porque eu já tive problemas com questão de bullying, eu tive problemas também com pessoas traindo a minha confiança na questão de aproveitar da minha ingenuidade na infância, né? Porque eu era uma pessoa muito boba, né? Questão de maldade, né? Assim, eu acreditava no que as pessoas falavam, né? Se ela falasse que laranja é azul, eu não tô dizendo que eu acredito que a laranja é azul. Mas se a pessoa falasse bem assim que a laranja é azul, eu acreditava. Eu acreditava muito nas palavras das pessoas e achava que todo mundo poderia ser meu amigo, né? Mas não é todo mundo que é seu amigo.
Então, assim, você vai descobrindo isso ao longo da vida, você vai percebendo que tem pessoas que não tá nem aí pra você, né? E tem pessoas que até te sacaneiam, que te desrespeitam. E aí, com o tempo, você não quer saber de ficar com trololó, com mimi, com tititi com as pessoas, não quer ficar com conversinha. E também você gera aquele afastamento, aquele distanciamento de você tratar as pessoas de forma muito formal. Eu trato as pessoas de forma muito formal, né? Eu sou uma pessoa assim que, mesmo que eu conheça a pessoa há anos, que a pessoa tem uma consideração enorme por mim, eu vou sempre tratar aquela pessoa de forma formal. Eu, mesmo que eu goste, que eu ame muito aquela pessoa, eu não vou conseguir ficar com muita melação, entendeu? Eu vou, por exemplo, tratar super bem, ser gentil, ser educada, abraçar, receber a pessoa, que minha forma de amar alguém, minha forma de demonstrar meu afeto é através de serviços, né? E palavras de apoio e ouvir a pessoa. Então, assim, serviços que eu falo é eu querer eh, servir a pessoa de alguma forma, tipo, fazer alguma coisa por ela, né? Então, ajudar a pessoa em alguma coisa que ela tá com a dificuldade, né? Então, essa é a minha forma, né? Tipo, se a pessoa tá com fome, meu esposo mesmo, ele tá com fome, eu vou lá, faço a comida e faço as coisas sem muito rodeio. É uma coisa que pra mim é uma coisa natural. Então, assim, atos de serviço pra mim é cuidar da pessoa, cuidar das pessoas. Mas dessas pessoas que eu tenho confiança, que eu tenho afeto, que eu tenho segurança, e eu basicamente economizo meu afeto e meu cuidado quando é com pessoas que eu tenho meu pé atrás. Então, assim, porque pra mim afeto e carinho e amizade são coisas muito caras. Então, na minha cabeça, eu não consigo entender como tem pessoas que conseguem falar meu anjo, meu amor, com tanta facilidade com a pessoa que está acabando de conhecer. Porém, com a. Como eu gosto de estudar sobre comportamento humano, eu sei que isso é uma coisa natural. Tem muitas pessoas que são assim, que são carinhosas através de falar, da palavra, né? Às vezes ela só tá sendo educada. Palavras como eu te amo, essas coisas aí são palavras caras que eu não saio distribuindo assim de qualquer jeito, qualquer hora, todo tempo não. Depende muito, né, da situação, né, da minha, como é que fala, intimidade com a pessoa. Então, essa mulher que eu vi atacando essa mulher do caixa é uma pessoa traumatizada. E uma pessoa traumatizada, ela distorce a realidade de percepção dela e ela passa a atacar, né? Um dia a vítima, outro dia algoz. Então, hoje em dia tem câmeras, né? E, e aí, qualquer coisa de errado que a pessoa faz, ela é filmada. Aquele momento é registrado pro resto da vida. Mas às vezes eu penso que é até bom ter essa câmera ligada. Por quê? Às vezes as pessoas falando, a pessoa não enxerga. As pessoas falam, avisam, aconselham, falam com a pessoa sobre esse tipo de comportamento. E a pessoa, ela acha que ela tá certa, que tá tudo certo, que tá tudo legal. Ela não se enxerga, não enxerga o próprio comportamento.